Bom, retomando as entrevistas do IMEC no ano de 2018, este ano vamos começar com o professor Jörg Schleicher, do Departamento de Matemática Aplicada do IMEC. Jörg, você é físico, matemático, geocientista, físico-matemático, geofísico ou geomatemático? É uma boa pergunta. Eu sou de tudo um pouco. A minha formação é de físico, mas já nas teses de mestrado e doutorado trabalhei em geofísica. Porém, sempre do lado bem teórico-matemático. Então, eu me considero realmente um pouco de físico, um pouco de matemático aplicado, um pouco de geofísico. Conte um pouquinho então como foi sua evolução, digamos, ao longo dos seus estudos, sua graduação. Como é que você virou aplicador da matemática e da física na geociência, digamos assim? Não sei, eu acho que isso já começa, em princípio, até na escola, que lá na Alemanha tinha que se escolher na época, 3 disciplinas como disciplinas principais. Eu escolhi matemática, física e geociências. Essa foi a minha escolha na 10ª série para as disciplinas principais a serem cursadas. Então, acho que eu já tinha isso em mim, que eram os meus interesses principais, entender a Terra e com ferramentas teóricas. A parte da física sempre também me interessava mais, a parte de descrição teórica do que pôr a mão na massa, desenvolver experimentos, não é o meu lado predileto. Então, eu acho que desde já, então, quando eu entrei na universidade, com essas preferências, eu não sabia o que estudar, fui um aconselhamento, me disseram, olha, faça física. Do jeito que você está dizendo que os seus interesses são, e se você percebe depois que você talvez queira uma outra ciência exata, então física é reconhecida em todas, então você não vai precisar começar do zero, alguma base você já vai ter. E assim foi, eu gostei da física, mas aí eu já trabalhei com um monte de estudantes de geofísica, então acabei voltando a ter contato e fazendo as disciplinas, mesmo sem obrigação, só por interesse, fazer a maioria das disciplinas que eles tinham que fazer, eu fazia junto. E assim, aí apareceu um novo professor na universidade, na geofísica, com que eu conseguia trabalhar muito bem, as aulas dele eram super interessantes. Ele era quem é? Huber. Que ele veio na universidade depois, né? Quando eu comecei a fazer aulas em geofísica, ainda eram outros professores. Aí chegou o professor Peter Huber, e as aulas deles eram empolgantes, ele tinha um pouco de outro estilo, casava comigo, ele, ao invés de dar toda semana uns exercíciozinhos para fazer, ele dava uma coisa maior que você tinha que desenvolver durante um tempo e apresentar em algum momento. Então era mais desafiador, que isso casava com o jeito que eu gostava de trabalhar. Você estudou em que universidade? Eu estudei na Universidade de Karlsruhe. Ok, depois continuou sua relação com este professor Huber. Isso, né? Então, como gostei muito das aulas dele, eu fui para ele perguntar se ele me orientasse no mestrado, no diploma na época, que se chamava na Alemanha, mudou para o sistema bacharel, mestrado, doutorado mais recentemente, lá tinha outro sistema na época ainda, né? Fazia-se uma tese, o sistema era que aquele diploma era o bacharel e o mestrado junto, de alguma forma, né? O que aqui é conhecido como trabalho de conclusão de curso, e a tese mestrado era uma tese só, que chamava tese de diploma. Então, é isso que eu pedi para ele ser o meu orientador, ele aceitou. Aparentemente não fiz papel feio também nas aulas com ele, então ele me aceitou como orientando. E, inclusive, quando eu estava terminando o mestrado, ele já veio me consultar se eu não queria continuar com ele e fazer o doutorado também. Você lá no seu mestrado, no seu doutorado, teve uma bolsa ou
Ou teve Não, emprego? mestrado, nesse sentido, é mais considerado parte do estudo, como não tinha um bacharel, então o sistema é quase como se fosse trabalho. Então isso é financiado pelos pais quando tem condições, ou então tem bolsa, bolsa não é a palavra certa, mas tem um financiamento do governo direto, uma lei que garante que quem não tem condições recebe um financiamento pelo governo alemão. Né? Então, mas eu não tive isso. Meus pais eram bem situados o suficiente, então isso que foi financiado. E a partir do final do diploma, você tem a sua profissão. Você termina com o diploma, terminava, tem que usar passado, não é mais assim. Né? Então, e você tem a sua profissão, então você é contratado pela universidade, geralmente por meio de recursos de um projeto, para desenvolver a pesquisa de um projeto. Né? E aí o padrão é que você é contratado com meia vaga, onde você trabalha pelo projeto, e você tem a outra metade, isso te dá sustento, e a outra metade do tempo você tem tempo livre, e as noites e finais de semana, para desenvolver a sua tese. Né? E quando você tem sorte, a pesquisa que você faz no projeto é alinhada com a pesquisa que você faz na sua tese de doutorado, né? Então, foi no meu caso, meu projeto foi 100% alinhado, então você tem tempo integral para desenvolver seu doutorado. Né? Tem outra gente que recebe uma posição da universidade e tem que desenvolver tarefas da universidade, então perde tempo com isso e isso tem menos. Isso geralmente demora mais para concluir um doutorado. Mas eu tive essa sorte de ter um emprego que pagava minha pesquisa para a tese. E em que consistia seu projeto? Meu projeto consistia em entender como funcionavam as amplitudes na migração sísmica. A migração sísmica é o processo matemático de extrair informações, na época ainda meramente cinemáticas, geométricas, de onde se encontram os refletores na subsuperfície, através da propagação de ondas. E se usava muito pouco ou de nenhuma forma as amplitudes dessas ondas, só se usava a cinemática, o tempo de trânsito, onde está. Né? E aí eu fiz um desenvolvimento teórico para ver como que a gente pode fazer para também considerar as amplitudes e extrair informações das amplitudes também. E aí havia empresas que financiavam isso? Não, isso foi financiado por um projeto que foi financiado pela União Europeia. É um projeto da União Europeia que era mais geral, mas a parte nossa de Karlsruhe era essa de amplitudes na migração. Oh, então, como continua a história? Ou seja, você faz seu doutorado, aí em algum momento você apareceu aqui no Brasil, você me foi apresentar? Já durante o meu doutorado, o professor Martin Tigler, professor daqui da Unicamp, fez um ano de estadia lá na Universidade de Karlsruhe. Né? Então, já durante o meu doutorado, a gente trabalhou junto com ele, fez parte desse projeto e trabalhou junto, tanto é que no dia da minha defesa, em papers publicados e aceitos, eu tinha já 10, porque foi o professor Huber, o professor Tigler e eu produzindo aí direto resultados com esse fim, né? Não todos, obviamente, sobre o destino final da minha tese, né? Mas eram resultados parciais que a gente conseguia publicar. Né? Aí eu tive sorte de, nem todo aluno de doutorado tem essa sorte, mas eu trabalhei direto, dia a dia, com os dois professores, e assim avançamos em um ritmo acelerado, de modo que eu acho que 5 desses papers nem são refletidos na minha tese de doutorado. Eu só peguei o conteúdo dos outros para escrever o desenvolvimento da minha tese. Então eu conhecia ele e aí quando terminou meu doutorado, como ele fez essa estadia na Alemanha, acho que essa não, mas ele tinha feito uma outra com o professor Huber, quando ele ainda não era professor em Karlsruhe,
com a Fundação Alexander von Humboldt. E a Fundação Alexander von Humboldt tem um programa secundário que, a princípio, eles trazem cientistas do mundo inteiro para a Alemanha. E aí, para não perder o contato com os cientistas, quando eles voltam para os países deles, jovens, postdocs, geralmente da Alemanha, ganham uma bolsa por um ano para visitar um ex-bolsista Humboldt no país dele. Então, esse é o chamado programa Feodor Lünen. E aí eu me inscrevi por uma bolsa dessas por um ano para visitar o professor Martin Tigel aqui na Unicamp. Estamos falando de que ano? Eu perdi a noção do tempo, né? Eu defendi a minha tese de doutorado em 93, como ainda tinha projetos continuando, eu ainda consegui lá, então, ao invés de meio emprego a partir do doutorado, costuma ser uma vaga inteira, né? Emprego inteiro como cientista, por mais 2 anos, até, em princípio, a vaga teria ido até o fim de 95. Né? Mas aí, como essa vaga estava limitada, eu precisava ver alguma coisa, aí o professor Tigel sugeriu que eu fizesse essa inscrição no programa Feodor Lünen, então isso foi feito em início de 94, e aí a resposta saiu em final de 94, então eu vim para o Brasil em final de agosto de 1995. Eu fiquei 1 ano aqui, 95 a 96, como bolsista da Fundação Alexander von Humboldt, e em março teve aqui um processo seletivo, na época ainda, né, que a UEMEC tinha vagas, aí eu, novamente o professor Tigel me incentivou a colocar o meu currículo, e aí eu fui selecionado. Então a transição foi perfeita. Quando terminou a minha bolsa, saiu o meu visto permanente para ficar no Brasil, eu pude assumir esse emprego. Eu lembro que naquela época havia um colega seu que visitava também a Unicamp, que trabalhava com Martin Tigel, que tinha estudado junto com você, mas que depois você me disse que ele não tinha continuado trabalhando em geofísica. Ele foi antes. Ele veio durante o doutorado dele. Como era o nome dele? O nome dele era Hans Huck. Ele veio, eu acho que foi 91, 92, não sei. Foram alguns anos antes. Ele passou aqui 1 ano e desenvolveu parte do trabalho de doutorado dele aqui com o professor Tigel também. E aí ele voltou e eu acho que ele nem defendeu o doutorado. Ele recebeu uma oferta de emprego numa editora, a editora que produz o dicionário da língua alemã, como se fosse o Wise aqui, sei lá, o Aurélio. E não sei como que ele teve esse contato, se ele se interessou para lá, e ele recebeu essa oferta de emprego, aceitou e saiu antes mesmo de defender. Mas esse caso do Hans, era o nome dele? Isso refletia que, como, digamos, que a oferta de empregos na Alemanha para a profissão de vocês não é tão boa assim? Não. A oferta de emprego para geofísico é baixa. Na verdade, quando começamos os estudos, eu iniciei os meus estudos em 83, né, como eu disse, tinha alguns amigos que estudavam geofísica, eu andava com eles, então foi para a orientação sobre geofísica. E lá a frase que escutei, que eu lembro até hoje, foi a seguinte, que aqui na Alemanha não tem geofísico desempregado. Agora, no máximo, 10% das pessoas que terminam o estudo de geofísica trabalham em geofísica. Os outros 90% saem da geofísica porque não há emprego para tanto geofísico na Alemanha quanto a Alemanha educa. Mas não há geofísico desempregado, todos encontram um trabalho porque as capacidades que eles aprendem durante o estudo de geofísica são interessantes para um monte de outras aplicações também. Então, já estávamos com essa perspectiva de que talvez não continuássemos trabalhando em geofísica. Bom, muito bem, então agora já estamos no Brasil.
agora já está. E você já tem como 20 anos no Brasil? 95 para 2018, 23 vai anos. fazer 23 anos. 23 esse anos ano. no Brasil. Como foi seu trabalho no Brasil? Ou seja, como foi o seu trabalho, sua pesquisa, suas relações com a Petrobras? Conta um pouquinho disso. Relações. Essas coisas vêm crescendo, né? Quando você vem de um país estrangeiro, você chega aqui e não conhece ninguém. Eu conhecia o professor Magentiga e acabou. E aí você começa a conhecer aos poucos um número cada vez maior de pessoas em todos os sentidos, particular, profissionalmente. Então o seu raio de ação vai crescendo. Então, o começo era simplesmente continuar as pesquisas que estavam em andamento, né, que eu estava fazendo lá em Karlsruhe. Simplesmente eu troquei minha cadeira, mas continuei, levei as minhas folhas e continuei desenvolvendo as mesmas pesquisas teóricas que eu estava fazendo lá. Eu terminei aqui, né? Então, os primeiros papers que saem daqui, até 98, 99, são simplesmente o final dessa linha de trabalho que já estava iniciado. Né? Enquanto isso, daí começa a conhecer, né? Aí, de novo, pelo professor Martin Tigger, que trabalha com projetos da Petrobras, acabo conhecendo também pessoas na Petrobras. Tenho, então, bem mais tarde, a oportunidade também de propor projetos de pesquisa, por exemplo, na Petrobras. Como funciona esse relacionamento com a Petrobras? Em que consiste? Consiste em escrever uma proposta de pesquisa, o que a gente gostaria de pesquisar, e se é de interesse da Petrobras, ela nos paga para que essa pesquisa possa ser desenvolvida. Ou seja, a iniciativa parte de vocês? A iniciativa normalmente parte da gente, mas nem sempre. Acabamos de começar no início desse ano um projeto onde a iniciativa partiu da própria Petrobras. Né? Então, aí você vê que ao invés de só eu conhecer as pessoas, agora também as pessoas já me conhecem, né? Que é um passo maior ainda. Então, esse projeto demorou muito, né, para de fato sair do papel, mas nós fomos contactados em 2011 para desenvolver esse projeto, né? E aí a gente escreveu um ano depois uma proposta, né? E depois a proposta nossa de novo, que a gente descreve o que a gente vê o que dá para fazer dentro dessa demanda que foi nos colocado. E aí teve aquela crise toda, depois não tinha mais dinheiro, ela ficou 3 anos sem financiar projeto algum, né? E assim as coisas demoraram um pouco, mas finalmente esse ano começou esse projeto. Esse projeto atual é profissional e acadêmico? É somente acadêmico ou somente profissional? Ou seja, é uma prestação de serviços ou tem uma fase acadêmica? Que porcentagem seria a fase acadêmica dele? Se é possível quantificar. Eu acho que se você me pergunta, a percentagem vai sair outra do que se você pergunta a Petrobras. Né? Claro, sem dúvida, eu sou consciente disso. Eu sempre, claro, tento o máximo que é possível dentro das restrições do projeto levar isso ao acadêmico. Mas a Petrobras reconhece, sabe disso, então, né, por exemplo, tem no projeto bolsas de mestrado. Então, eu posso pagar alunos com uma bolsa de mestrado a partir do projeto, então o aluno vai trabalhar uma tese de mestrado, então é um resultado acadêmico. Ele vai fazer alguma coisa que eu espero poder relatar dentro do projeto para a Petrobras, né? Mas então, não é dizer que essa parte é profissional e essa parte é acadêmica, né? A gente tenta fazer lá uma coisa congruente. E é claro que a Petrobras está interessada em receber um produto, geralmente algum código que realiza algum tipo de processamento com os dados sísmicos, né? Mas o nosso produto mais interessante é um paper. Então, é claro que a gente tenta implementar algo que nunca ninguém fez daquele jeito para a gente também poder divulgar
algum resultado de pesquisa aí, né? Que já não é mais do interesse da Petrobras que isso aconteça, mas é nosso interesse. Então a gente precisa sempre procurar assuntos que são de interesse mútuo. Agora, por exemplo, o produto em termos de programas computacionais, códigos, né? Esse é um produto que é da Petrobras e é da Petrobras. fechado da Petrobras. Fechado, não pode, vocês não são livres de usar ou vender para outra companhia. Não. Eu posso usá-lo internamente, né? Esse código que eu desenvolvi num projeto desses fica no meu computador também. Eu posso rodar ele para gerar exemplos para outras pesquisas mais para frente. Eu posso dar ele até para um aluno para fazer essas coisas, mas aí já complica porque eu não controlo mais o que ele vai fazer com ele. Mas ali não, a princípio ele não pode sair da Unicamp. O projeto dá dinheiro para você doutorado também? Esse não, porque ele é curto, ele é só de 3 anos, então não tem como encaixar um doutorado, né? A partir do momento que ele começa em janeiro, tem 3 anos, mas mesmo um doutorado rápido fica mais tempo, né? Então, não, mas quando ele foi concebido, o projeto tinha duração de 5 anos, como disse, com a crise e o atraso também encolheu, né? Então, quando ele era concebido, esse projeto, ele tinha 5 anos e tinha bolsas de doutorado também. Bom, eu não perguntei qual é o título do projeto. Interferometria sísmica. O que é isso? É o título. Interferometria sísmica é a teoria que por trás disso é usar informações registradas fisicamente em outros locais para simular campos de onda como se estivessem sendo registrados em outros locais físicos, ou gerados ou registrados em outros locais físicos, né? Para ter um campo de onda, eu preciso em algum local colocar uma fonte que gera esse campo e eu preciso em algum outro lugar um receptor que registra esse campo, né? E aí o meio entre os dois, onde a onda propaga, ela influencia com as suas propriedades físicas esse campo de onda, né? Então, ao registrar o campo, eu sempre quero concluir a partir do campo registrado de volta sobre as propriedades físicas que o influenciaram, né? E na interferometria sísmica, eu quero agora, com informações de simulação em determinados lugares, de fontes e receptores posicionados em determinados lugares, eu quero simular campos de onda como se fossem as fontes ou os receptores posicionados em outros lugares. O caso mais simples, eu tenho uma fonte aqui, um receptor aqui, um outro receptor aqui, então, aliás, preciso mais do que uma fonte. E aí eu consigo simular o campo como se tivesse gerado uma posição de um dos receptores e registrado no outro. Isso é matematicamente exato, contanto que eu tenha dados em volta dos dois pontos inteirinho. Aí eu consigo montar um teorema que me diz que eu posso simular essa função de Green, esse campo, entre outros pontos, né? Então, isso nos permitiria, qual é a aplicação disso, para que eu quero fazer isso? Porque os nossos alvos, que a gente quer entender, são reservatórios de petróleo que se encontram em grandes profundidades, né? Então, a gente está muito longe com o nosso campo de onda. E como todo mundo que já olhou alguma coisa perdida numa piscina, sabe que quando você tem um meio complicado no meio, no caso da piscina, é só a superfície, fica difícil enxergar o que está lá embaixo, né? Então, a gente quer simular como o que a gente faz para achar uma coisa na piscina. Na piscina, a gente coloca a cabeça dentro, e aí a gente não tem mais essa complicação do meio entre o receptor e a fonte, e a gente consegue enxergar melhor, né, o que está lá embaixo. Então, isso, como a gente não consegue fazer real com os nossos aparelhos de aquisição dos dados sísmicos, então a gente quer simular isso como se essa aquisição acontece mais perto do alvo exploratório. E você trabalha com dados reais? Raramente. A gente trabalha com a parte teórica, a gente desenvolve as equações que permitem esses tratamentos e testam eles numericamente, desenvolvendo o código computacional que realiza essa tarefa, então, e testa ele normalmente em dados sintéticos,
né? Porque com os dados sintéticos a gente tem a vantagem de saber exatamente o que tem que ser a saída, né? Eu sei o que eu preciso com o meu processo produzir, porque eu posso simular também o campo como se fosse registrado lá onde eu quero, né? Para onde eu quero transferi-lo, né? Então, aí eu consigo melhor confirmar, validar o meu algoritmo que está levando, né, fontes e receptores para um outro lugar. No dado real, eu posso depois aplicar, mas aí eu já preciso de uma certa confiança de que aquele algoritmo está fazendo o que ele se propõe a fazer. E isso eu testo, né, em mas dados. Mas a validação final não é com os dados reais mesmo? A avaliação final seria com os dados reais para ver se funcionou, se agora com essa transformação os dados têm qualidade suficiente lá embaixo, né? Mas essa parte realmente é mais para quem de fato depois aplica isso. Que são pessoas dentro da... Teoricamente, a gente sempre é cobrado, as nossas revistas sempre dizem, mas é o seu dado numérico, ali, você escolheu o meio modelo onde o seu método funciona, né? Então, mostra que isso funciona em dados reais. Essa é sempre a crítica. Mas, por outro lado, dados reais são valiosos. Então, é difícil, né, uma empresa nos dar um dado real, né? Sempre dizem, vocês têm que fazer isso em dados reais, e sim, a gente vai dar agora a vocês dessa vez. E quando chega a hora, não, mas só temos dados proprietários, não tem como. Mas eles vão usar isso como dados reais que eles têm, não? Então, quando a gente fornece um programa, então há maiores chances que isso de fato entre em algum momento dentro da empresa, né, no ciclo de produção, onde isso é aplicado a dados reais. Mas mesmo lá isso leva um tempo, porque os nossos códigos também são códigos piloto, códigos exploratórios, a gente testa, e se a gente fizer isso assim, e se a gente fizer isso assado? Então tem um monte de ifs e testes que não deixam o código muito rápido. Isso é bom para os nossos testes, para ver de que estilo que a gente realiza uma certa tarefa para que ela se torne viável. Mas isso é ruim para depois dizer, foi aquela, então agora vai aplicar um dado real que são terabytes, né? Então, e mais importante, a performance do código. Ele tem que ser o mais rápido possível. Então, normalmente, até levar ele a dados reais, ainda tem um processo de otimização deste código, que custa tempo, que custa esforço, não é nossa expertise e também não é mais do interesse acadêmico. Se a gente provou que aquele princípio funciona, mais ou menos acabou aqui a parte acadêmica, e seria realmente um mero serviço fazer isso. Mas esse processo de otimização é feito depois dentro da Petrobras, por pessoal da Petrobras? Eles têm... a Petrobras tem seus próprios times para fazer isso? Tem os próprios times. A Petrobras tem o CEMPES, o Centro de Pesquisa deles, onde eles também desenvolvem pesquisas e códigos, e tem dentro agora não me escapa o significado, tem a departamento chamado TG. Não sei, não lembro o que significa a sigla. Lá tem outra equipe que programa e o que sai da TG vai direto para o departamento de produção, onde dados reais são produzidos. Então, tem diferentes lugares onde códigos são escritos e otimizados. Então, outro projeto que a gente teve, a gente fez um monte de testes com diferentes maneiras de realizar um certo passo dentro da cadeia do processamento dos dados, e chegamos a determinadas conclusões e entregamos um monte de pequenos códigos que realizam essas maneiras diferentes. Eu acho que nenhum desses nossos códigos de fato foi usado, né? Mas aí aquele que funcionou melhor certamente deu origem a um código bom, onde essa forma de proceder agora é implementado num dos códigos da Petrobras. Me fale um pouco da formação de recursos humanos dentro do seu grupo. Ou seja, doutores formados aqui, destino dos doutores, sei lá. Qual é a sua avaliação disso?
como disse no início, eu não conhecia ninguém, ninguém me conhecia, então eu demorei um pouco a formar alunos. Eu tive 2 iniciações científicas que depois foram embora. Um deles trabalha numa indústria internacional de geofísica, depois. Encontrei ele recentemente. Depois teve uma iniciação que fez mestrado comigo e até trabalhou por um período numa empresa de geofísica no Rio, mas agora também já saiu, está fazendo outra coisa. E aí, com ele, eu me tornei um pouco conhecido entre os alunos, e aí teve outros alunos que fizeram mestrado e doutorado comigo. Entre os que fizeram mestrado e doutorado comigo, conosco, a grande maioria continua trabalhando em geofísica. Eu tenho 4 alunos formados que são professores hoje, de matemática aplicada ou geofísica. E tenho pelo menos mais um doutorado que trabalha numa empresa de geofísica. E eu tive uma aluna de mestrado que fez doutorado no MIT em geofísica. E eu tive alguns alunos que já eram empregados da Petrobras que fazem aqui mestrado conosco. Os estudantes que vocês têm, digamos, de doutorado, são formados em matemática aplicada, em física? Matemático puro, matemático ainda não tivemos, mas nós já tivemos engenharia. Computação também não tivemos, mas pode ter, porque a gente a geofísica é principalmente interdisciplinar, não é por acaso que eu estou com a minha educação desse jeito. Tem muito físico que é geofísico. Eu já tive alunos da física, eu já tive alunos de engenharia, eu já tive alunos de geofísica e já tive alunos de matemática aplicada. Aqui na nossa graduação de matemática aplicada, a formação que eles têm, você acha que a formação que facilita o trabalho com vocês ou haveria alguma coisa para ser modificada para fazer eles mais fácil essa interação com vocês? Não, os que têm matemática aplicada de formação, acho que são bem preparados. As coisas específicas da nossa área, eles têm que aprender do mesmo jeito que os geólogos, que também não sabem geofísica. Então, o problema que tem que mudar é na cabeça dos alunos, que quem faz matemática aplicada normalmente não nos procura. Então, a maioria não nos procura. É difícil a gente recrutar gente da matemática aplicada. Eles acham que a gente, sei lá, muito aplicado, muito fora da curva. A gente é procurado mais por geofísicos, geólogos, físicos. E, na verdade, a maioria deles depois não ingressa na pós-graduação em matemática aplicada. Né? Porque eu também sou cadastrado como orientador na engenharia de petróleo, onde temos uma especialidade geofísica. Então, a maioria desses que não vêm da matemática tem medo das disciplinas obrigatórias aqui e acabam se matriculando por lá. Então, existe medo dos dois lados. Os matemáticos têm medo de ter que aprender geofísica e os geofísicos têm medo de aprender matemática. Sim. Não sei se é medo propriamente dito, mas receio, digamos assim. Não sei. O que eles teriam que fazer na tese comigo é a mesma coisa. Diferencia um pouquinho, porque quando é na engenharia, né, a coisa de fazer alguma coisa funcionar, mudar os parâmetros para que um programa rode, é um desenvolvimento. Né? Na matemática, isso já é um pouco, aí tem que ter alguma coisa de teoria, pelo menos, né, de desenvolvimento teórico. Mas, a princípio, em termos de assuntos, não faz diferença. Muito bem, Jorge, muito obrigado.
Foi muito boa conversar com você. A gente conversou muito todos estes anos, mas nunca tive a oportunidade de fazer a pergunta que eu fiz hoje. Agradeço a oportunidade também. Então, até a próxima.